Senhoras e senhores, dando continuidade ao seminário Biodiversidade no Contexto da Sustentabilidade, apresentaremos neste momento o painel O Valor Econômico e Social da Biodiversidade. Compõe a mesa a senhora Margaret Eire, diretora da Plataforma de Líderes para o Capital Natural da Universidade de Cambridge. A senhora Helena Boniati Pavese, diretora de Relações Corporativas da Conservação Internacional Brasil. A senhora Ana Cláudia Dias de Oliveira, gerente de Biodiversidade, Biólogos e Propriedade Intelectual. O senhor Paulo Dalari Soares, diretor titular do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp. E o senhor Paulo Nogueira Neto, professor emérito da USP e ex-secretário especial do Meio Ambiente do Brasil. Para moderar esse painel, passamos a palavra para o senhor Paulo Dalari Soares. Olá, boa tarde a todos novamente. Eu gostaria de, nesse início, passar a palavra ao Dr. Paulo Nogueira Neto, que gostaria de fazer algumas considerações. Dr. Paulo, por favor. Eu sempre, no meu cargo de secretário especial do Meio Ambiente, que eu exerci durante o curto espaço de tempo de 12 anos e meio, sobrevivi 4 governos, e eu me preocupei muito com os problemas da Amazônia. Então, com certa frequência, eu visitava regiões longínquas da Amazônia, a bordo de aviões pequenos, aviões de garimpeiros alugados, a gente alugava aviões que serviam os garimpeiros, né? Então tem uma série de coisas curiosas. Por exemplo, andar em avião com a porta amarrada com arame, avião com motor falhando, uma série de coisas. Mas todas as unidades de conservação, e esse é um ponto que eu quero salientar muito, as unidades de conservação, que nós, grande parte delas, foram criadas na Amazônia. E eu tive a oportunidade de preservar em unidades de conservação de estações ecológicas, né, cerca de 3 milhões e 200 mil hectares. Então foi uma coisa assim bastante grande, e a maior parte delas estava na Amazônia. E principalmente no Acre eu tive uma atuação, até hoje ainda tenho uma casa lá no Acre, e constituir uma entidade para proteger, em matéria de saúde, as populações mais pobres lá do Acre, que muitas vezes não têm recursos para ir à capital para se tratarem, consultarem médico, etc. Bom, mas o que eu quero dizer agora é mais no sentido de que a gente sente que essa presente reunião de conferências, etc., não vai chegar a resultados muito minuciosos, vai chegar a resultados muito mais gerais, assim, do que peculiares com números, despesas, cálculos de gastos devido à situação econômica, etc. Mas uma coisa muito importante que nós vamos fazer é abrir novos caminhos, né? Fazer quais os caminhos principais que a gente deve seguir daqui por diante para resolver os problemas ambientais junto com os problemas sociais e econômicos e com os problemas da biodiversidade amazônica. E entre essas questões todas, devo dizer que, de um modo geral, unidades, a grande dificuldade que nós temos na conservação das unidades de conservação e no desenvolvimento geral da Amazônia é a dificuldade de obter recursos, não é? Porque as populações locais são muito pobres, muito desamparadas, e nós precisamos ver como fazer recursos. A esse propósito, eu acho que nós devemos
partir para uma política que tenha coragem de fazer como os países mais evoluídos fazem ainda hoje, ou seja, subsidiar. Fazer subsídios para que a população possa ter um mínimo de vida aceitável. E principalmente aquelas que estão dentro das unidades de conservação, que há unidades de conservação que são de desenvolvimento sustentável. Então, a responsabilidade do governo é mais em relação ao futuro das pessoas que lá estão, sobre o aspecto econômico. E, para isso, eu lembro que até hoje os países desenvolvidos, todos eles, ou quase todos eles, subsidiam os seus agricultores. Então, a França, por exemplo, o preço do açúcar é 3 vezes mais alto do que o preço aqui no Brasil, que é açúcar de beterraba e tal. E a França se nega, de pé juntos, a comprar açúcar do Brasil. E os brasileiros ficam assim, aborrecidos de não poder vender se eles vendem mais barato. Mas acontece que a França faz isso para manter o seu território ocupado, quer dizer, paga pela ocupação do território. Os outros países europeus fazem isso. Os próprios Estados Unidos subsidiam a agricultura para quê? Para manter ocupado o seu território, produzindo e fazer com que os agricultores levem uma vida decente. Então, vai chegar o dia em que já está começando, já no horizonte a gente já vê alguma coisa a esse respeito, de fazer com que as populações locais possam realmente ter uma vida economicamente aceitável, ou seja, com a miséria erradicada. Então, várias vezes já falamos aqui na erradicação da miséria, da Amazônia, das possibilidades, eu mesmo falei de Mamirauá, por exemplo, que dobrou a renda local, regularizando a pesca, coisas desse tipo. Mas já está havendo um princípio, que muita gente não conhece. Eu conheço porque há 2 meses atrás fui convidado para ir para Manaus, fui lá e entrei em contato com o pessoal que está trabalhando nisso. Há uma fundação, o FAS, que chama, Fundação Amazônica de Sustentabilidade. E essa fundação, ela é sustentada por grandes indústrias. A Samsung, por exemplo, é uma das que trabalha nisso, e outras grandes empresas. E esse dinheiro eles aplicam numa APA, numa área de proteção ambiental, mais de uma, aliás, lá perto de Manaus, a 1 hora de distância de Manaus de barco. Então, para que as pessoas possam frequentar cursos, quer dizer, que os jovens possam ter uma educação de boa qualidade, né? Para que essa educação de boa qualidade venha a fazer com que essas populações possam melhorar o seu nível de vida. Então, isso já está em funcionamento. O governo do estado do Amazonas paga uma certa importância para as famílias que têm terras nessas APAs, e com isso, com os cursos que os filhos fazem, assistência médica melhor, etc., está levantando, embora modestamente, mas procurando levantar o nível de vida das populações locais. Então, isso é uma coisa que nós, quando falamos em futuro para a Amazônia, nós não podemos esquecer. Quer dizer, se outros países fazem o mesmo, subsidiam abertamente e pesadamente os seus agricultores, nós podemos fazer isso também com aqueles que mantêm as florestas nas unidades de conservação, né?
pagar a eles pelos benefícios feitos. E outra coisa que eu acho muito importante, inclusive devemos centralizar as pesquisas muito nesse aspecto, é fazer com que as pessoas possam colher nas florestas produtos que permitam a eles elevar o seu nível de vida. Mas pagar a eles pelos produtos florestais colhidos, sementes de plantas oleaginosas, por exemplo, o que várias companhias grandes que tratam de cosméticos, por exemplo, já fazem, né? Já estão começando a fazer, pelo menos, que permita a entrada de dinheiro. E o Brasil, nesse ponto, está extremamente atrasado. Extremamente atrasado, porque nós, por exemplo, a Amazônia, ela chegou a ser muito rica porque era de onde vinha a borracha, a maior parte da borracha do mundo, né? Usada no mundo. Então, fizeram teatro lá de Manaus, importante e tal, né? E havia muita exploração do homem pelo homem, mas o conjunto da Amazônia era considerado um conjunto próspero. E quando os ingleses levaram começaram a plantar seringueiras lá no Oriente, então o Brasil perdeu a freguesia, digamos assim, europeia, e a miséria entrou na Amazônia. Mas a Amazônia já teve uma época de riqueza. Mas ainda hoje, essas seringueiras existem, mas cada vez menos elas são utilizadas. Por quê? Porque o preço não interessa. Quer dizer, o pessoal lá não está recebendo um ganho suficiente para se interessarem para proteger a floresta, para colher látex das seringueiras. E nós estamos vendo isso acontecer. Com a castanha do Brasil, isso não acontece porque ela é muito valiosa para exportação, né? Mas o próprio látex da borracha nativa é importante, porque nós todos que andamos de avião, nós dependemos disso, porque os pneus dos aviões são feitos de látex natural, não é látex sintético, porque esses são pneus que sofrem um aquecimento muito grande na hora que o avião começa a correr na pista, né? A 200 km por hora, aquele impacto assim, se a borracha não for de boa qualidade, não aguenta. Então, ainda tem um mercado, mas só que nós não cuidamos desse mercado e o pessoal da Amazônia, em resultado, largou o látex. Então, Chico Mendes, ele, que deu nome ao Instituto Chico Mendes, ele orientou uma resistência que foi bem sucedida contra os fazendeiros, principalmente paulistas, que estavam entrando na Amazônia para fazer criação de gado lá no Acre, né? Então tiveram vários combates, e o Chico Mendes acabou até sendo morto por causa disso. Mas acontece que até hoje, agora está acontecendo uma coisa que a gente não lê nos jornais, não lê nos órgãos de publicação, pelo menos eu nunca li, mas que está acontecendo no Acre, que eu conheço de perto, que é o seguinte: na falta de recursos naturais que possam ser vendidos e o pessoal ficar fazer a sua renda da produção de plantas nativas, coisas assim, na falta desses recursos, na estação, não é estação ecológica, é uma unidade de conservação sustentável de 1 milhão de hectares que tem lá, tem até o nome de Chico Mendes. O que está acontecendo é que o pessoal nativo, local, está começando a criar gado. Quer dizer, eles que combatiam
os fazendeiros, agora eles estão ficando pequenos fazendeiros. Acontece que o gado precisa de capim, e o capim não gosta da sombra das árvores. Então, o que acontece é que as florestas estão sendo destruídas aos poucos para pequenas criações de gado, porque é a única maneira que esse pessoal tem de não morrer de fome, quer dizer, ter algum dinheiro para poder sobreviver, não é? Eles não fazem isso por gosto, não. Eles fazem porque a vida obriga eles a fazer. Então, acho que nós temos que cuidar disso. Nós temos que cuidar de fazer com que as populações locais sejam subsidiadas, como fazem, como eu disse, na Europa, nos Estados Unidos e outros lugares, um mínimo de subsídios. Agora, a palavra subsídio no Brasil é quase que um palavrão, né? As pessoas acham que subsídio está ligado à corrupção e coisas assim. Aliás, precisa mesmo tomar cuidado contra a corrupção. Como qualquer outra obra pública, a gente precisa tomar cuidado contra a corrupção. Da mesma forma que os órgãos que cuidarem desses subsídios têm que ser muito rigorosos contra a corrupção, né? Com a participação das sociedades locais e uma série de medidas. Mas isso é uma coisa geral da governança no mundo, né? Quem lida com o governo tem que tomar cuidado para que o dinheiro seja bem gasto. Então, eu acho que se essa presente reunião que nós estamos tendo aqui, da Rio 92 mais 20, se um dos caminhos for esse, de permitir que se façam subsídios locais, mesmo que esses subsídios importem pagar mais. Por exemplo, para colher sementes oleaginosas. Tem muitas plantas lá, canelas e outras plantas, que podem fornecer sementes que dão óleos bastante interessantes. Então, que precisam ser melhor estudados. Mas pagar mais do que vale. E aí o governo vai acumular estoque. Na hora que o governo acumular estoque, já surgem as empresas privadas com interesse em ganhar dinheiro pegando essas plantas e usando óleo para diversos fins. E aí cria um uso novo, digamos assim, de um tipo de óleo que ainda não era usado. Porque nós precisamos aliar pesquisa em tudo isso. E além das pesquisas que o INPA faz e que o Gelser faz, também pesquisas de caráter bioquímico para aproveitar melhor esses óleos e tal. E para isso precisa ter um certo volume de óleo para ser experimentado. Então, nós devemos partir para uma coisa desse tipo, que seria uma coisa nova, mas que, como eu disse, já está começando a criar as primeiras raízes no estado do Amazonas. E essa seria, digamos assim, a minha sugestão, se tivesse que dar uma sugestão. Aliás, nós todos estamos aqui para dar sugestões, né? Mas a minha sugestão é exatamente essa, atacar esse problema, resolver esse problema para elevar o nível de vida das populações da Amazônia. Muito obrigado. Dando continuidade, senhoras Margarete Adey, Helena Pavese, Ana Cláudia Oliveira, boa tarde a todos. Comentando um pouquinho sobre valoração, a Convenção da Diversidade Biológica reconhece o direito soberano dos Estados de explorar seus próprios recursos de acordo com suas políticas ambientais. Para tanto, determina que as partes adotem medidas legislativas, administrativas ou políticas para compartilhar de forma justa e equitativa os resultados da pesquisa e de desenvolvimento de recursos genéticos e os benefícios derivados de sua utilização comercial. Dessa forma, quaisquer acessos a recursos genéticos devem ser outorgados com base em premissas de termos de acordo mútuos
e de consentimento prévio informado entre os países. É fato que o Brasil apresenta patamares elevados de biodiversidade, acima da média mundial. Isso representa um enorme diferencial em termos de capital natural que pode ser utilizado para o desenvolvimento do país de sua forma sustentável. Grande parte dessa riqueza biológica é ainda desconhecida ou pouco utilizada. A título de exemplo do valor econômico da biodiversidade, estima-se que cerca de 30% dos fármacos hoje disponíveis no mundo derivam de fontes naturais. A diversidade biológica desempenha importante papel na economia do país, desde o desenvolvimento de produtos derivados dos recursos genéticos, aqui incluídos os fármacos, fitoterápicos, cosméticos e perfumes, até as variedades agrícolas, minerais e faunísticas. Verifica-se a aplicação de diversos serviços prestados pela biodiversidade. Pode-se citar ainda a estabilização do clima, a purificação do ar e da água, a manutenção da fertilidade do solo e do ciclo de nutrientes, assim como os benefícios culturais e estéticos. O conhecimento e a conservação da biodiversidade constituem aspectos estratégicos para o desenvolvimento. Daí, a necessidade de se estimular iniciativas de valorização, pesquisa e conservação desse patrimônio. Para tanto, a abordagem mais frutífera é a articulação entre o fomento governamental e o capital privado, na criação da infraestrutura e na formação de recursos humanos regionais, de modo a realizar esse potencial de forma realmente plena. O setor de biotecnologia no Brasil possui baixa representatividade se comparada aos outros setores da economia. 3% do PIB no setor, contra 5,3% da construção civil e 15,8% da indústria de transformação, sendo que a indústria total representava, em 2010, 26,8% do PIB. As empresas estão regionalmente concentradas no Sul e Sudeste, sendo que 3/4 delas encontram-se nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um número expressivo nunca foi incubada, apesar das incubadoras possuírem papel fundamental sobre o crescimento e desenvolvimento do setor, indicando grande potencial para a construção de parcerias entre as empresas e os centros de excelência de P&D no país. Muitas delas já utilizam algumas linhas ou programa governamental com recursos não reembolsáveis, como a FAPESP, a FINEP, o CNPq e o BNDES, para o desenvolvimento das suas pesquisas. Todavia, ainda existem bastante dificuldade no financiamento com o capital de risco, o que indica claramente a urgente necessidade de mudança nos critérios de acesso a esse tipo de crédito no nosso país. Conhecimento e a conservação da biodiversidade constituem aspectos estratégicos como fator fundamental para o desenvolvimento de emprego, renda e erradicação da pobreza. Daí, a necessidade de se estimular iniciativas de valorização, pesquisa e conservação desse patrimônio. Para tanto, a abordagem mais frutífera é a articulação entre o fomento governamental, ONGs, academia e o capital privado na criação de infraestrutura e na formação de recursos humanos regionais, de modo a realizar esse potencial de forma plena. É com esse espírito que a Firjan, a Fiesp, conceberam esse painel, reunindo importantes iniciativas no caminho da valoração da biodiversidade vindas de diferentes segmentos, de forma a contribuir com o amadurecimento dessa matéria e no avanço de sua consolidação. Muito obrigado. Dando continuidade, eu chamaria Ms. Margaret Adey to speak your lecture, please. Hola. That's my only bit of Portuguese, sadly, so you will need your devices to be able to understand me. I'm going to ask you to do something slightly unusual. Can you turn to your neighbour
or neighbours behind you. And can you just share very briefly why you are here in this session? Why are you interested in valuing biodiversity? And what prejudices do you have about companies valuing biodiversity? Okay, I'm going to give you 30 seconds. Just turn. Even if it's just to say hola to the person next to you, just turn. Por favor, pessoal. Right. Pouquinho. Can I call that to close? What a wonderful sound that was. Like birds singing. So I've been asked to come here to explain why leading businesses see that it makes a clear business sense to value natural capital. And I'm then going to give you a feel of some practical collaborations that these major businesses are doing in this field, so you can start to think that they are taking this seriously. And just to clarify, you probably know this already, but natural capital is the sum total of nature's resources and services and the basis on which all economic activity, all life are built. And there are three aspects. There's biodiversity, which provides, among other benefits, the resilience that we have to deal with our shocks and disturbances to the earth. There's ecosystem services, which range from crop pollination to carbon storage to freshwater provision and wood production and soil fertility. And then there are the inert resources, fossil fuel and mineral deposits. So, who am I? I work for the University of Cambridge Programme for Sustainability Leadership, and the Prince of Wales is our patron, which means that we can convene the most amazing group of companies, the most amazing researchers, policymakers, and civil society experts. And over the past 20 years, we've worked with these to try and sort out what are the critical questions that need answering around sustainability, and what are the practical solutions that business can come up with that are scalable across business, that go to scale, and that engage with policymakers. So I began by saying I'd talk about why businesses see a very clear case for valuing natural capital. Over the last 5 years, companies have been coming to us, asking us more and more, saying we must engage around natural capital. They've got really challenging questions that they don't know how to answer. So we set up what's called the Natural Capital Leaders Platform. And this aims to put natural capital right at the core of businesses' strategy. It can't be something you add on and take off. It has to be right at the core. And we convene major businesses so they collaborate together. And it's a business-led initiative. We start with where the businesses are. And we've got members such as Nestlé, Mars, Unilever, Kingfisher, Arup, SAB Miller, the drinks company, big companies. And these companies see absolute business sense in valuing natural capital. For example, I was listening to Duncan Pollard of Nestlé the other day. Nestlé purchases 1% of all the world's agricultural output. So they are absolutely reliant on having functioning ecosystems and a healthy environment. And what we're doing with these companies is to develop a practical tool so companies can have a common approach to identifying, valuing, and prioritizing their impacts, the impacts of business activities that at the moment aren't costed, which we call externalities. But I won't use that term again because I don't like terms like that. We're halfway through
the first phase of work with these leading companies, and we're focusing on the food and agricultural and extractive sector to begin with. But we're doing something unusual, which is we're taking a bottom-up approach. Thank you. So we're drawing lessons from local case studies because we want to address the challenges that a company faces when they really want to understand what does it mean locally about their impacts, because obviously the impacts of business activities are primarily local. They want to know what are the implications locally, but they also want to see how can you apply this local information across their company. They can't do thousands of case studies. They haven't got the resources. So how can we go from local case studies to a company-wide directive or strategy? So we've got the expert input of an international group called the Valuing Nature Network, a fantastic group of researchers. And each case study has not only an environmental economist, but it also has an ecologist, which is quite unusual as well. And so the detail of biodiversity that they will be examining depends on the individual case studies. But I thought I would just mention one case study which has a biodiversity focus. And this is where we're going to be comparing corn and soy production in the Mato Grosso in Brazil. So they're comparing these two commodities between different farms, between different locations, and between different types of farm management, so that the companies can understand what are the negative impacts associated with both, and should they be growing corn or should they be growing soy to reduce those impacts. So this business case is looking at water use, land use, fertilizers, pesticides, cultivation methods, and the impacts are going to be biodiversity. They're looking at a biodiversity, climate, soil quality, air quality, water quality. And although social externalities are not our primary focus, of course they're inextricably linked with natural capital, and so will have to be included. But it's really important to understand that these major companies want to engage with policymakers. They want to to think about the kind of policies that business needs so that they can truly value natural capital and put it in their decision making. So what are the sort of regulations that will help the fair management of natural capital? So instead of just starting with a new tool, a new approach, we're taking a very pragmatic view. We recognise that companies already have many valuation techniques, many valuation tools, either in the public domain or ones that they have made purpose-built. So we've got life cycle analysis, we've got footprinting, we've got IBAT for business, we've got BBOP, which is business and biodiversity offsets. There's a whole range. And our approach is how to use that data from existing valuation tools so that companies know what externalities they really need to address, which are the important ones and which aren't. So people, when you talk about valuation, often think that it's a monetary valuation you come up with. But actually, that's not necessarily. What the companies need is to understand whether a particular production technique has a high, a low, or a medium impact on particular natural capital. And whether, for example, a particular company can have a high, medium, or low influence on reducing the negative impacts of their activities. So in some cases, we will assign a monetary value but at specific points in the value chain, but that's not necessary. So the board members are looking ahead to see how
the environment is likely to change over the next 10 years. This is a tool that will help them over the next 10 years. And they're going to look at resource efficiency, they're going to be able to think about risk, identifying opportunities, and seeing where its companies can develop a leadership position around regulation. And the aim eventually is to be able to answer 4 questions. So, what are the top environmental challenges that our company needs to address globally to get access to strategic natural resources? So that's the first business case question. The second one is, who else is accessing these resources from our ecosystems? And this includes local communities, because there's only a limited amount, and you need to know who else is trying to get these, using these resources. The third question, the business case question, is they want to see how they can make their supply chains more resilient. And the third one is, how can we anticipate policy regulation that's going to come into place, and that's often a very blunt instrument. And the companies want to be able to engage with the policymakers to make it a more refined instrument to help natural capital. They recognise that agriculture and fishing, for example, are major contributors to the loss of natural capital. They do understand that. So what we're hoping, what we need eventually, is an equivalent accounting mechanism to the balance sheet that companies have that gives a sense of the available natural capital that's to run this planet. Because at the moment, a forest that's kept standing is worth nothing in national accounting terms. It's not even considered an asset. A forest that's cut down contributes to gross national product, to GDP. The lost forest isn't accounted for in the Earth's, as a liability in the Earth's balance sheet. This cannot carry on. And the real value of natural capital needs to be internalised within businesses so that they can reflect it in their decision-making. So the values will need to be converted into costs that will have to be borne by the businesses at some point, and where it's appropriate, ultimately by those who consume the assets. That's a matter of fact. You may disagree with it. I think it's a matter of fact. And it needs to be done in an equitable, fair, and level playing field globally so that markets receive the right price signals and financial capital can flow in the direction of sustaining natural capital. And I know that Brazil is doing fantastic work around payment for ecosystem services, which I'm sure that one of you will talk about in the future. So just to say that I'm really excited. I see I've only got 2 more minutes. I'm really excited about being in Rio because we have brought with us what we've called the Natural Capital Leadership Compact. This is in Portuguese, so you're welcome to have, I've got limited copies, but you're welcome to see it. So these are major companies who, and it's the CEOs of the companies who've signed this, who have identified 3 areas that they think that government needs to focus on to address the degradation of natural capital, and 4 areas which businesses are committing to work on. And one of the themes is operating within the limits of natural systems, operating in ways that manage or restore or protect our natural capital for current and future generations. And the second one is about identifying these and valuing these impacts of business activities. So I have brought this to Rio, and we have got some very good publicity for this. These companies are really taking a stand. They really understand the importance of natural capital. So when I asked you at the beginning what were your prejudices about companies valuing natural capital, I hope that by the end of this presentation you realise that
leading companies are really taking this seriously. Obrigada. Por favor, doutora Helena. Por favor. Bom, eu vou seguir os passos da Margaret, vou falar em pé também, porque eu estou no alvo do ar-condicionado ali. Eu estou falando que eu estou seguindo seus passos e falando em pé, porque eu estou no alvo do ar-condicionado ali, eu estava congelando. Bom, gente, muito obrigada aos organizadores do evento pela oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre esse tema. Achei ótima a apresentação da Margaret, porque a minha vai bem na linha do que ela está falando. Ela falou sobre um esforço global que está sendo feito no sentido de incluir o setor privado nessa discussão de valoração. E agora eu vou apresentar para vocês um esforço brasileiro, uma iniciativa brasileira que trata exatamente sobre isso. Como incluir o valor da biodiversidade nos negócios. Como tornar o invisível visível para os negócios. Até então, a gente não considera o valor da biodiversidade na nossa tomada de decisão, e incluir esse valor é um passo muito importante que a gente tem que tomar a partir de agora. Eu sou Helena Pavese, da Conservação Internacional. Para quem não conhece, a Conservação Internacional é uma organização não governamental internacional. A gente tem escritório em mais de 40 países, e aqui no Brasil a gente já atua há mais de 20 anos, tanto em projetos no campo de conservação in situ, como também trabalhando junto com empresas, no sentido de incluir essa temática nos negócios. A maior parte dos dados que eu vou apresentar aqui para vocês, eles estão nesse relatório, que é o TIB, sobre a economia dos ecossistemas e da biodiversidade. A gente lançou esse relatório agora dia 14, no auditório da CNI. Eu tenho algumas cópias ali para vocês, quem quiser ter acesso, eu passo depois. Em resumo, o TIB é um projeto que visa avaliar quais são os riscos e custos associados à perda da biodiversidade para setores de negócio brasileiro, e também discutir um pouco a questão de oportunidades, porque a perda da biodiversidade ela acarreta em riscos, mas utilizar a biodiversidade de uma forma sustentável, isso ajuda os negócios, isso faz com que os negócios se mantenham e prosperem a longo prazo. É um projeto que foi coordenado pela Conservação Internacional, com o apoio deste centro do PNUMA, que fica em Cambridge, na mesma cidade onde a Margaret trabalha, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, patrocínio da Vale, Monsanto, Natura e Santander. A gente avaliou alguns setores, que são os principais setores aqui no Brasil. Como eu falei, eu tenho um relatório depois, se vocês quiserem mais informação sobre o projeto, tem aqui. Bom, e qual é a temática principal desse projeto? A gente quis, através desse relatório, mostrar para o mundo e mostrar para o setor privado brasileiro e para os outros atores, os outros grupos, a importância da biodiversidade no negócio. Aqui no Brasil, a gente tem um desafio muito significativo, que é como a gente cresce de uma maneira sustentável, mantém esse crescimento a longo prazo, sem degradar os recursos naturais, que são a base da nossa economia. Como vocês sabem, o Brasil é uma potência econômica, mas é também uma potência natural. É um país mega diverso, a maior parte da biodiversidade do mundo está aqui. Em cerca de 15% a 20% das espécies do planeta estão no Brasil. Muitas delas são endêmicas, só ocorrem aqui no Brasil. Nós somos detentor de grande parte da cobertura florestal mundial, cerca de 12% está aqui na nossa terra. Ao mesmo tempo que nós somos uma potência natural, nós somos uma potência econômica. A gente se tornou, nos últimos anos, saiu da 9ª para a 6ª maior economia do mundo. E a nossa taxa de crescimento ela é maior do que a média mundial. Bom, será que a gente precisa crescer ou conservar, ou será que a gente consegue fazer tudo isso junto? Bom, a gente tem investido nos últimos anos grandes recursos na questão de investimentos socioeconômicos, sejam através de obras de infraestrutura, no cultivo dos principais commodities brasileiros. A especulação imobiliária aumentou significativamente. Quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe muito bem do que eu estou falando. Poluição aumenta através das nossas atividades urbanas. Tem muito mais gente vivendo em cidades do que nas áreas rurais hoje em dia. Isso, consequentemente, leva a grandes impactos ambientais. A gente está perdendo e degradando os nossos habitats, que são as principais causas das perdas das espécies, fragmentando esses habitats, introduzindo espécies invasoras. Isso não tem apenas impactos ambientais sobre a fauna e a flora que está lá na floresta ou no ambiente natural. Isso tem impacto na nossa vida e na nossa economia. Teve um estudo que foi feito, um estudo global, Constanza, em 2007, que diz que o valor econômico da biodiversidade na Terra, global, chega a 33 trilhões de dólares.
Desses 33 trilhões, 17 trilhões é relacionado à ciclagem de nutrientes, ou seja, a ciclagem da água, carbono, e 4,7% são as florestas, é o valor das florestas através de provisão de matéria-prima, manutenção de corpos hídricos. Bom, também foi feito um estudo pelo IPEA que calculou qual é o valor do desmatamento na Amazônia e chegou que esse valor chega a $108 por hectare por ano. Ou seja, se a gente multiplicar isso pela extensão do desmatamento, vocês vão ver que as perdas são significativas. Então, será que a gente está mesmo crescendo? O PIB, que é uma medida que a gente usa para medir riqueza, diz que o Brasil cresceu 34% nos últimos anos. Agora, foi feito um estudo da ONU que incluiu a questão da degradação ambiental nessa conta. A gente calculou a nossa riqueza sem ver o quanto a gente está perdendo através da degradação da natureza. Quando a gente inclui essa questão da degradação nessa conta, a gente vê que o Brasil cresceu apenas 3%. Então, a gente tem que começar a olhar o crescimento e ver qualidade de vida e ver riqueza sobre uma outra ótica, uma ótica que inclua o meio ambiente. Bom, qual que é o papel dos negócios nesse processo? Os negócios têm um impacto direto e indireto na biodiversidade. Um estudo que foi feito pela Trucost, que é uma consultora inglesa, avaliou qual que é o valor da pegada do homem na Terra. Quanto que custa a poluição que a gente emite, a água que a gente consome, o gás carbônico que a gente emite na Terra, a terra que a gente degrada, e chegou a um cálculo que esse valor chega a 6,35 trilhões de dólares. Desses 6,35 trilhões de dólares, 2,25 está relacionado a atividades do setor privado. Então, se vocês forem pensar, a gente está poluindo, está usando água, quem que está pagando a conta dessa poluição? Quem que está sendo prejudicado com tudo isso? Somos nós, cidadãos, e é o governo também que está pagando pela saúde da gente que fica pior, a gente tem que ir para o hospital. Então, pensa só, se o governo virar para as empresas e falarem, está na hora de vocês dividirem essa conta comigo, porque até agora quem está pagando isso são as pessoas e somos nós. Esse valor equivale a 33% do lucro dessas empresas. Então, isso tem um risco enorme para os negócios, a hora que eles tiverem que começar a pagar por esse preço também. Bom, ao mesmo tempo que os negócios impactam no meio ambiente, também dependem da biodiversidade. Pronto. Bom, isso já está sendo compreendido pelas empresas, as empresas já estão entendendo qual é a relação delas, o quanto elas precisam da biodiversidade. Foi feito um estudo global que perguntou para os principais presidentes e CEOs das principais empresas do mundo como que eles veem a perda da biodiversidade como um risco para os seus negócios. 53% dos CEOs aqui da América Latina, das principais empresas, disseram que estão extremamente preocupados como que a perda da biodiversidade acarreta em riscos para os seus negócios. Bom, no Brasil, as grandes empresas, 70% delas já consideram práticas de sustentabilidade ao selecionar seus fornecedores. Essa pesquisa da McKinsey, que é global, também entrevistou CEOs. E aí, agora eu não consigo enxergar. Bom, perguntou como que a biodiversidade é importante para os seus negócios. Alguns disseram que ela é importante porque ajuda na reputação da empresa, outras dizem que ajuda a cumprir com os mecanismos regulatórios, as leis que os governos estabelecem, outras dizem que aumenta a vantagem competitiva da empresa quando elas usam esse critério verde. Outras dizem que ajuda a diminuir custos operacionais, aumentar a eficiência da empresa e, por fim, atrair novos investidores. Bom, o setor privado no Brasil já está se mobilizando, já está avançando nessa agenda. Tem uma iniciativa que foi lançada agora também, dia 15, que é a Iniciativa Brasileira de Negócios e Biodiversidades. Então, é o setor privado junto, discutindo o tema da biodiversidade, como isso é importante. Outras iniciativas, como o Movimento Empresarial pela Biodiversidade, a Câmara Técnica de Biologia do CEBEDES, que é o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, e a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, também tem um conselho sobre o meio ambiente. Bom, a perda da biodiversidade, ela não só impacta a vida da gente, não impacta os recursos naturais per si, mas também impacta os negócios. E também pode gerar oportunidades se a gente começar a utilizar a biodiversidade de maneira sustentável. Questão de riscos. Os riscos para os negócios associados à perda da biodiversidade podem ser, por exemplo, operacionais. Como assim? Bom, a perda de um recurso, a perda da qualidade de um recurso pode acarretar em custos para as empresas.
A água, por exemplo, é um dos principais recursos utilizados por todos os setores. Quando aquele recurso se torna escasso ou a qualidade perde em determinada região, a empresa vai ter que buscar lá em outra região ou investir na purificação daquela água que ele estava utilizando. Isso é um custo adicional para a empresa. Regulatório, porque hoje em dia o governo está cada vez mais rígido, criando novas leis, novos processos de licenciamento, para que as empresas têm que se adequar a isso. Então, isso é uma forma de um risco. Reputacional, porque hoje em dia o consumidor está cada vez mais consciente, quer saber de onde vêm os produtos, quer saber o impacto dos produtos, quer saber se aquele produto é verde. E as empresas que não se adequarem a isso, elas estão perdendo nicho e estão perdendo consumidores. Como eu falei, mercado, elas estão perdendo nicho, tem novas empresas surgindo e aquelas que não se adequarem, elas perdem espaço. E financeiro, porque hoje em dia os investidores, os grandes bancos, eles estão criando critérios ambientais e eles querem saber quem que eles estão investindo. Se aquela empresa tem um impacto significativo no meio ambiente, talvez ela não se adeque àqueles critérios e perca a oportunidade de financiamento. E oportunidades também, como eu falei, novos produtos estão sendo surgidos, produtos verdes, mais sustentáveis. Com isso, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas, novos mercados estão sendo criados ou estão expandindo, como, por exemplo, os orgânicos. E, assim, novas empresas estão surgindo para utilizar esse espaço no mercado. Aqui eu sempre gosto de citar uma frase do Warren Buffett, que ele diz: leva-se 20 anos para se construir uma reputação e apenas 5 minutos para se arruinar. Se a gente for pensar nisso, a gente vai fazer os nossos negócios e as nossas decisões no dia a dia de uma maneira diferente. Bom, agora alguns exemplos de risco, isso mais olhando para o contexto brasileiro. Como eu falei, operacional, o esgotamento ou a escassez de um recurso, ele tem um impacto, um risco significativo para as empresas. Aqui no Brasil, os setores mais afetados são a agricultura, papel, celulose, cosméticos e farmacêuticos, que usam diretamente a biodiversidade. Tem um dado interessante do TIB, que é o TIB global, que diz que a perda das abelhas na agricultura ela pode acarretar prejuízos de 189 bilhões de dólares para o setor. Tem um caso interessante lá nos Estados Unidos, a Syngenta é uma empresa que produz mirtilo, que aqui é uma frutinha que tem lá nos Estados Unidos. E crescendo, as áreas de produção acabaram destruindo as áreas naturais que estavam no entorno. O que aconteceu? Os polinizadores sumiram. O que aconteceu? A produtividade do mirtilo caiu drasticamente. A empresa teve que criar uma iniciativa, chamada Iniciativa de Polinizadores, para recuperar as áreas de entorno, para que os polinizadores voltassem e a produtividade crescesse novamente. Então, isso é para vocês verem como a relação é direta e impacta significativamente os negócios. Bom, regulamentação ambiental, como eu falei, hoje em dia o Brasil está criando várias leis e compromissos nacionais e internacionais, por exemplo, as metas de biodiversidade, Plano Nacional de Mudanças Climáticas, o projeto de lei de pagamento por serviços ambientais, o acesso ao patrimônio genético através do CEGEN, que é o Conselho de Recursos Genéticos. São vários mecanismos e leis que fazem com que as empresas tenham que se enquadrar e atuar de uma maneira mais responsável ambientalmente. Os setores estão mais relacionados a isso aqui, a agricultura, papel e celulose, óleo e gás, químicos, cosméticos e farmacêuticos, mineração, construção civil e varejo. Aqui, no caso do varejo, tem um projeto de lei interessante, que é o da rotulagem ambiental, que, se passar, ele vai exigir que as empresas coloquem nos seus rótulos qual é o impacto daquele produto no meio ambiente. Então, o consumidor vai poder comparar e vai falar, não quero esse produto, ele está impactando significativamente. Então, as empresas têm que começar a olhar para essas possibilidades futuras. Bom, mudanças climáticas também, como vocês sabem, a gente está tendo um aumento nos eventos climáticos, elevação do nível do mar e do estresse hídrico, secas, calor, e isso impacta principalmente o setor de agricultura. Foi feito um estudo interessante da Embrapa, em 2008, que avaliou, fez uma projeção de mudança climática aqui no Brasil e avaliou qual é o impacto disso nos principais cultivares brasileiros. Soja, arroz, milho, mandioca, café. E chegou a valores significativos. Até 2020, o setor pode ser impactado em até 7,4 bilhões de reais. A soja ela pode diminuir a produtividade em 40% nos próximos anos por causa de eventos climáticos. A gente vai ter que comprar café da Argentina daqui a alguns anos, porque o café aqui do Sul ele vai diminuir a produtividade. Mandioca no Nordeste vai ser gravemente afetada e, como vocês sabem, é um dos principais alimentos para a população.
Bom, em termos de oportunidade, como eu falei, tem oportunidades através da melhoria da reputação, então empresas mais verdes, empresas que incluam critérios ambientais e diminuem seus impactos, atraem mais consumidores. Os consumidores hoje em dia estão cada vez mais conscientes. Esse estudo fez uma pesquisa perguntando, vocês sabem o que é biodiversidade? 90 e pouco por cento, que eu não enxergo aqui, 97% dos brasileiros disseram que sabem o que é biodiversidade. Ou seja, isso já está na cabeça das pessoas, elas já estão pensando sobre biodiversidade. Consequentemente, o consumidor se torna mais exigente. 84% das pessoas entrevistadas por um estudo global disseram que deixariam de comprar um produto se soubessem que ele tem um impacto significativo na natureza. 73% dos brasileiros planejam aumentar seus gastos em produtos mais sustentáveis. Nessa entrevista também, nessa pesquisa também, 28% dessas pessoas disseram que estão dispostas a pagar até 30% mais num produto que tenha menos impacto no meio ambiente. E 30% das pessoas que consomem, elas adotam critérios de sustentabilidade e critérios ambientais nas suas escolhas. Como eu falei, também tem oportunidade de novos produtos e mercados. A venda de orgânicos no Brasil, por exemplo, cresce 20% ao ano. Infelizmente, a participação no mercado ainda é pequena, representa 2% ainda, mas tem um potencial muito grande de crescer se a gente tiver o governo criando incentivos para esse tipo de prática e os consumidores também priorizando esse tipo de produto. A venda de produtos florestais com certificação de sustentabilidade quadruplicou de 2005 a 2007. Hoje, no Brasil, os fitoterápicos representam 7% do mercado farmacêutico. Isso equivale a mais ou menos 400 milhões de dólares ao ano. De abril de 2008 a março de 2009, o mercado global para produtos pesqueiros com rotulagem ambiental cresceu acima de 50%. E aqui é muito importante porque, não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, mais de 85% dos estoques pesqueiros já estão sobreexplorados. O que isso significa? Significa que a gente não está dando oportunidade dos peixes nascerem, crescerem e reproduzirem. A gente está pescando, pescando, pescando e está acabando o peixe aqui no Brasil. Fato. Então, se a gente não começar a procurar pesca mais sustentável, produtos pesqueiros que tenham rotulagem ambiental, a gente está contribuindo para esse esgotamento dos recursos pesqueiros. Um estudo global foi feito e diz que até 2050 todas as empresas pesqueiras vão ter falido no mundo se continuarem pescando da maneira insustentável como está pescando. Isso bota em risco o setor, que tem um faturamento enorme, mas também a vida de muitas pessoas, porque no planeta mais de 1 bilhão de pessoas precisam do pescado como principal fonte de proteína. Então, é a vida das pessoas também que está em risco. Bom, e como consequência, novas empresas estão adotando atributos ecológicos aos seus produtos. Um exemplo clássico e que a gente dissemina muito internacionalmente é o caso da Natura. A Natura tem uma linha de produtos eco que é feita com base em elementos da biodiversidade. Então, é o shampoo de murumuru, o hidratante de castanha de Pará. Quem é mulher sabe já deve ter usado algum produto da Natura. E eles têm uma coisa interessante. A gente fala muito em protocolo de Nagoya, repartição de benefícios. A Natura já está fazendo isso na prática. Ela trabalha com 32 comunidades, são mais de 3.200 famílias, e eles retornam à comunidade parte dos lucros da venda desse produto. Como retribuição, é o conhecimento tradicional que a comunidade compartilhou com a Natura para originar esse produto. E está crescendo mais o envolvimento. De 2010 a 2011, cresceu em mais de 40% o envolvimento das comunidades. Então, é um exemplo clássico de repartição de benefícios que já está acontecendo na prática. Bom, falando tudo isso, o que eu quero dizer? É muito importante, hoje em dia, as empresas incluírem a biodiversidade na sua gestão estratégica. Que biodiversidade não seja um tema paralelo, ou seja, estou destinando recursos para um projeto de conservação em campo, estou fazendo a minha parte, contribuindo para o meio ambiente. Se quiser manter o crescimento da empresa, dos negócios a longo prazo, atrair mais consumidores, mais investidores e novos negócios,
precisa incluir a biodiversidade na gestão estratégica da empresa, em todos os processos de produção. Precisa olhar para o ciclo de vida do produto, para a cadeia de suprimento. Não é só o impacto direto da empresa em si, mas também dos seus fornecedores. Precisa olhar para isso também. Então, qual é o passo a passo? Aqui no TIB a gente propõe um passo a passo. Primeiro, identificar os impactos da dependência, como eu falei, para poder saber e priorizar suas ações, avaliar os riscos e oportunidades no sentido de desenvolver estratégias para a gestão de risco. Muitas empresas já têm ferramentas, a Margaret falou de algumas, Bebop, o iBet é uma ferramenta também. Evitar, mitigar e compensar impactos. Então, muitas empresas já têm medidas de compensação, seja elas obrigatórias pelo governo ou algumas empresas, algumas iniciativas mais voluntárias. Abraçar novas oportunidades, ou seja, ficar de olho no mercado, ver qual que é a tendência do consumidor, a tendência dos investidores, a tendência do mercado e dos setores, e ser proativo, desenvolver novas estratégias e novos produtos que sejam mais sustentáveis. Integrar essas ações de sustentabilidade na estratégia corporativa, como eu falei, que isso não seja uma ação paralela ou fique restrita a determinado departamento da empresa, mas isso permeie todos os setores da empresa, que isso entre na prática da empresa. E formar parcerias, porque, para a gente conseguir o desenvolvimento sustentável que a gente tanto almeja, manter o crescimento, manter a conservação dos nossos recursos naturais e, consequentemente, a qualidade de vida, isso é uma responsabilidade de todos. Está na Constituição. Preservar o meio ambiente é dever e direito de todos. Então, são as empresas, somos nós, cidadãos, na hora que a gente escolhe, que a gente consome, de uma forma consciente, é o governo, através de incentivos, de mecanismos regulatórios, a sociedade civil, todo mundo tem um papel nesse processo. Muito obrigada. Obrigado, Helena. Por favor, Ana Cláudia. Boa tarde. Eu queria agradecer à Fiesp e à Firjan por ter convidado. Eu estou aqui representando a Bifina, que é uma associação de indústrias de química fina e biotecnologia e suas especialidades. Essas são algumas das empresas associadas. Dentre essas empresas associadas, que inclusive a Bifina está fazendo 26 anos hoje também, junto com os químicos, que é o Dia do Químico. Hoje a nossa associação está fazendo 26 anos de idade. Essas são algumas das nossas empresas associadas. Várias delas produzem fitoterápicos, algumas produzem biológicos. Nós temos indústrias farmacêuticas e farmoquímicas, agroquímicas, de biotecnologia e suas especialidades. Bom, a pergunta que eu quero deixar aqui para a gente pensar durante a apresentação é se é possível obter produtos a partir da biodiversidade com responsabilidade social e sustentabilidade. E, para responder essa pergunta, eu vou mostrar alguns exemplos, e foi até curioso a Helena citar o Natura Ecos, porque depois eu vou dizer o porquê que é curioso isso, porque tem toda a ligação com a apresentação. O mercado de fitoterápicos atualmente no Brasil tem crescido a cada ano, e isso, eu vou contar qual é o entrave disso tudo que está acontecendo, principalmente para os fitoterápicos, através do histórico de um medicamento que todo mundo conhece muito bem, que é o Acheflan, que foi o primeiro medicamento fitoterápico desenvolvido inteiramente no Brasil. Então, ele é 100% nacional, e o estudo dele começou em 89, quando pescadores, o empresário do Axê, jogando bola na praia, no litoral paulista, como eles falaram até hoje já dos caiçaras da região paulista e do Rio de Janeiro, né? E ele se machucou, teve uma contusão jogando futebol, e aí um pescador trouxe uma garrafada de erva baleeira, que ele colocou na perna e melhorou bem rápido. Alguns dias ele já estava sem dor, e aí ele resolveu, a partir daí, pesquisar essa planta. Pesquisou através de parcerias com essas universidades, a Unicamp, a Federal de Santa Catarina, a Unifesp e a PUC de Campinas, e lançou o Acheflan 16 anos depois, em 2005. Bom, a cadeia produtiva do Acheflan, até chegar ao óleo essencial, que é o produto que vai gerar o medicamento depois, ele foi através de uma parceria com a Centroflora, através de uma empresa do grupo Centroflora chamada Vegeflora. E esse cultivo dessas mudas, ele alia tanto o desenvolvimento econômico, quanto a sustentabilidade social também.
Por quê? Porque é através da agricultura familiar que vai gerar renda para esse pequeno produtor, vai manter ele no campo e vai ser uma forma dele mostrar a rastreabilidade desse produto. Esse programa deles é chamado Parcerias para o Mundo Melhor, e eles incluem 3.000 famílias que são beneficiadas, e a cada momento essas famílias vão crescendo e vão se beneficiando mais, principalmente as regiões onde são cultivados. Então, tem sustentabilidade ambiental, social e econômica nessa fase da cadeia produtiva. A partir daí é feita a colheita e a secagem do material, tá? Análise e comprovação dessa qualidade da matéria-prima, a extração das substâncias, todo o processo é através de processos sustentáveis. Então, todo o material do processo é reciclado, o etanol, a água, todo o material é sustentável. Vai ser solventes seguros e recicláveis, até chegar ao óleo essencial. Esse óleo essencial é a matéria-prima, né, para produzir o Axeflam. A partir daí, a Federal de Santa Catarina entrou com a parte de estudos pré-clínicos. Então, foi feita uma parceria entre os pequenos produtores, as empresas, né, que são 2 empresas, outras empresas entram também nessa parceria, e várias universidades. Então, o cenário brasileiro, a gente tem, isso aqui, todos estão falando muito, né? Nós temos a maior biodiversidade do planeta, cerca de 95% ainda não foi conhecida, e cerca de 85% dos insumos farmacêuticos são importados. Isso é muito grave. A gente tem uma dependência de insumo com matéria-prima para medicamento de cerca de 85%. Isso por baixo. Tá? Isso é um levantamento por baixo. E isso é uma oportunidade para a indústria. A gente tem a maior biodiversidade do planeta, a gente pode utilizar isso para a produção de medicamento, a gente tem know-how, a gente tem recursos humanos, recursos técnicos, isso já cansaram de mostrar aqui, que a gente tem capital intelectual para isso. Só que a gente tem tido alguns entraves, principalmente em termos de legislação. Essa legislação, que é a MP 2186, é a legislação que regula o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Então, quais são os entraves existentes, para se resumir muito? A falta de mecanismos de regularização e as multas desproporcionais à lucratividade do produto. E eu falei que foi interessante a Helena ter citado o Natura Ecos, porque o Ecos foi lançado em 2000, no mesmo ano em que foi publicada a primeira versão dessa medida provisória, que é a 2052 do ano de 2000, que foi publicada em junho de 2000. E foi uma das primeiras empresas a serem multadas, apesar de fazer repartição de benefícios, apesar de ser uma indústria que realmente mostra essa repartição de benefícios, inclusive na mídia, todo dia a gente vê propaganda dessa repartição de benefícios na própria cadeia produtiva, com as comunidades, e foi lançado o Natura Ecos junto com a medida provisória. Então, no mínimo, é curioso, né? Atrasos e aumento de custos nos processos de desenvolvimento, porque vocês vão ver o tempo de você conseguir começar a pesquisar um produto até ele chegar no mercado. Isso vai atrasar e muito. Insegurança jurídica no acesso ao conhecimento tradicional associado, porque você diz qual é a comunidade que você vai repartir os benefícios, amanhã ou depois uma outra comunidade que também detém o mesmo conhecimento tradicional pode voltar e exigir essa repartição de benefícios também. A incerteza regulatória, e isso inclui análise de pedidos de patentes que estão paradas, porque, nessa medida provisória, um dos artigos diz que não pode continuar o exame se não tiver autorização do CEGEM no INPI. Então, o INPI não está examinando os pedidos de patente com biodiversidade nacional. Então, é mais um entrave, inclusive em termos de patente. Incerteza no modelo de negócio a ser estabelecido, por exemplo, na escolha da comunidade a ser beneficiada, e incerteza da indústria sobre futuras modificações da legislação. Isso porque a gente sabe, quem trabalha constantemente com acesso ao patrimônio genético sabe que tem uma minuta no governo em que ninguém foi ouvido. Então, assim, os especialistas estão sendo ouvidos, mas não é o que a gente vê. Os especialistas com quem a gente encontra e conversa, você foi ouvido? Você deu essa sugestão? E ninguém deu a sugestão. Ninguém analisou, ninguém contribuiu. Então, é isso que a gente quer tentar modificar. Bom, como eu falei, a demora de tempo, isso aqui foi um gráfico feito nos melhores dos mundos, tá?
Um produto para início de pesquisa, até chegar à fase final de registro, demora de 9 a 10 anos. Com a necessidade de autorização pelo CEGEM, ela saindo direitinho, tudo bonitinho, sem nenhuma exigência, vai aumentar pelo menos 2 anos. Isso no melhor dos mundos, porque tem gente que está sem resposta desde 2003. Então, se demora, mostra que produtos, por exemplo, como da Natura, tem pesquisas que estão paradas desde 2003 até hoje, justamente por falta de resposta. Opa, passou demais. Esse é um outro gráfico também apresentado por uma das empresas associadas, que mostra que, dentro do perfil de projetos, e são projetos que são submetidos para a análise das empresas, em parcerias com instituições de pesquisas, com universidades. E dos projetos avaliados, ou seja, 73 projetos avaliados nessa empresa, em 2010, 66 foram reprovados. E reprovados por quê? Porque eram com a biodiversidade nacional. Ninguém quer tocar na biodiversidade nacional por causa da legislação de acesso ao patrimônio genético. Então, isso é um entrave que precisa ser resolvido para a gente continuar a pesquisa e desenvolvimento no país. Então, como a gente vem discutindo isso e ninguém quer atacar pedra no governo, eu acho que assim, todo mundo discute muito e ataca muito, mas ninguém propõe soluções. Ninguém propõe soluções concretas. Então, vai sair agora na SBPC um livro grande sobre os 10 anos, que agora já são 12, né, de publicação da MP, que fala de todas as reclamações de todos os setores, universidades, empresas. E esse livro ele tem já todas essas reclamações políticas, todas essas reclamações econômicas. Só que o que a gente quer é realmente apresentar para o governo alguma coisa concreta. Então, a gente fez em conjunto com o IPD Pharma, a Bifina, em conjunto com o IPD Pharma, está lançando uma proposta, tá? Isso vai estar online nos 2 sites, para encaminhamento de propostas na área de acesso ao patrimônio genético, na área de conhecimento tradicional associado e na área de repartição de benefícios, que inclui desenvolvimento tecnológico. O público envolvido, que vai ser ouvido, inclui comunidades tradicionais, academia, a indústria e toda a sociedade interessada. Não foi. Bom, o envio de sugestões pode ser feito no site. Tá? A gente sabe que várias dessas sugestões são difíceis de serem encaminhadas pela internet ou por e-mail, principalmente para comunidades tradicionais. Tá? E isso a gente vai correr atrás também da opinião das comunidades tradicionais, porque elas precisam ser ouvidas, elas estão lá no iniciozinho da cadeia produtiva, juntamente com as universidades, e esses são realmente os especialistas que têm que ser ouvidos. Não basta a indústria querer uma solução sem ouvir esses reais especialistas. Então, o envio de sugestões vai ser para a Bifina e para o IPD Pharma. Todas as sugestões enviadas vão ser compiladas e discutidas no 6º Enifarmed, que vai ser 28 e 29 de agosto, em São Paulo. E, posteriormente, em setembro, a gente vai fazer um workshop de biodiversidade para apresentar isso ao governo. Foi uma pena que o Dr. Roberto Cavalcante não estivesse aqui, porque ele citou, inclusive, uma coisa que me preocupa. Ele disse que o Ministério do Meio Ambiente está prevendo finalizar todos os processos que estão no CEGEM até o final do ano. Eu acho isso, no mínimo, impossível. Porque, assim, cada reunião eles analisam 2 processos, 3 processos. E, normalmente, as respostas são evasivas. O processo vai ficar sobrestado enquanto não for regulamentada a MP. Então, tem pessoas sem resposta. Eu citei um exemplo da indústria, tá? Mas tem um exemplo, por exemplo, da academia, que é muito grave, que é do professor Lin Xiaoming, da Unesp, que ele fez bioprospecção de drogas antimaláricas na calha do Rio Negro. Ele está com 2 anos sem resposta do CEGEM, com respostas evasivas, e ele disse que vai parar a pesquisa. Ou seja, pesquisa com doença negligenciada, na calha do Rio Negro, com comunidades tradicionais, e ele simplesmente vai parar a pesquisa. Porque ele não pode, ele não tem como arcar com as multas estabelecidas, eles não têm, e não dão porque ele não tem o termo de anuência prévia. Então, assim, o CEGEM
não resolve e também não deixa ele resolver. Então, esse é um exemplo que não é só a indústria que está sendo afetada, é a indústria, é a academia, é toda a sociedade. Porque se o fitoterápico não consegue chegar no SUS, por exemplo, um dos entraves vai ser a legislação de acesso. Tá? Então, eu peço que todos que possam enviar sugestões, enviem sugestões concretas, porque a gente não quer reclamar com o governo, a gente quer realmente levar um substitutivo de legislação. A gente quer levar já uma redação pronta de medida provisória para substituir essa medida provisória, tá? Partindo do zero e ouvindo realmente todos os especialistas. Bom, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Bom, senhores, a gente vai ter que encerrar. As perguntas, por favor, dirijam às meninas, porque não dá tempo. E a gente já está em cima da próxima palestra, ok? Muito obrigado, uma boa tarde. Até a próxima aqui.